Era bom falar sobre sua infância. Como foi ela e qual foi a influência dela em toda a sua vida? Como eu digo sempre, menino que criado em casa de intelectual, ou é intelectual também, ou é cretino, porque com aquela influência permanente de livros, e eu nasci no meio de jornal, de livro, de papel. O lugar? Fortaleza. O ano? 1910. Começo do século XX. O dia e o mês? 17 de novembro. Mês do escorpião que vagueia pelo telhado da grande casa, que vagueia pelos galhos dos lindos pés de benjamins vistos pela janela do quarto. No quarto, algumas mulheres. A parteira ainda se faz necessária. Do lado de fora, o pai ansioso, formado em Direito, juiz do município de Quixadá. Nasce a primeira filha de Dona Clotilde e do Dr. Daniel, Raquel. Ressoa o nome judaico pelos corredores, Raquel, o mesmo nome da avó paterna. Mais um Alencar nasce. Raquel de Queiroz guardou sempre na memória seus primeiros anos de infância, como aqueles marcados pela presença da família. Para onde quer que fosse ao longo de toda a vida, Raquel encontrou vários primos, todos ligados por um laço antigo, um laço patriarcal, o sangue. A família era também o polo de iniciação cultural. Foi através dela que a pequena Raquel aprendeu as primeiras letras, em português e em francês. Na década de 20, a menina se deliciava com aquilo que a família considerava boa literatura. Ao contrário, menosprezavam-se os textos feitos para mulheres. Dona Clotilde era grande selecionadora de textos. O primeiro que ofereceu à pequena Raquel foi essa de Queiroz. Diferente da grande parte das mocinhas à época, Raquel já estava familiarizada com a literatura clássica universal e com as principais correntes literárias estrangeiras e nacionais. Minha graciosa majestade, quero primeiro dar-lhe os parabéns calorosos pelo triunfo. Essa carta foi direcionada a Susana de Alencar Guimarães, jornalista do periódico O Ceará, que havia ganhado o último concurso de Rainha dos Estudantes Cearenses. A então adolescente do município de Quixadá mostrou as caras na capital, mas sob o pseudônimo de Rita de Queluz. Ironizando Susana, chamou a atenção do jornal por sua linguagem faceira, brincalhona e crítica ao mesmo tempo. Já aos 16 anos, Raquel de Queiroz era professora formada pela Escola Normal, como grande parte das mulheres da época, e jornalista de um dos periódicos mais polêmicos do Estado, inimigo público dos jornais católicos e dos mais conservadores. Mesmo com as acusações e o preconceito, Raquel de Queiroz, até então Rita de Queluz, participa em 1928 da fundação de mais um jornal independente no Ceará, o jornal O Povo, de Demócrito Rocha. Este baiano radicado em Fortaleza foi uma das maiores influências da juventude de ideais revolucionários na capital da província. Jornalista ativa nas páginas literárias e culturais, Raquel de Queiroz não deixaria de pensar sobre a mulher de sua época, a mulher moderna, que tanto assustava os espíritos masculinos de começos do século XX. É por esta época que a jovem escritora prepara os originais de seu primeiro livro. Deste livro sairiam poemas publicados anteriormente no Povo. Raquel de Queiroz manteve o adorável livrinho trancado a 7 chaves e nunca o publicou em vida. Somente quase 100 anos depois, podemos saber um pouco do que pensava aquela adolescente, tão polêmica naquela pequena cidade de Fortaleza.